Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do curso da Viva Pro Simulation. E essa aula vai ser uma introdução bem detalhada ao nosso simulador. Vamos ver os principais passos quando a gente abre o simulador. Vamos ver o que a gente encontra da primeira vez quando abrimos ele. E vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira eu vou falar de cada aba, cada opção que a gente encontra lá dentro. E na segunda parte dessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre coisas mais específicas, que eu vou passar um pouco mais direto aqui. Mas vamos lá para a nossa área de trabalho, para a gente poder começar a nossa videoaula. A primeira coisa que encontramos quando abrimos o simulador são esses 5 processos que a gente tem aqui. São 5 modos muito utilizados dentro do Aviva. Temos o Process, Steam, Flare, Coolwater e Renewables. O principal que utilizamos é o Process, porque ele possibilita muitas soluções interessantes nos problemas de engenharia que a gente tem. Possibilita fazer muitas simulações que são muito usuais para a gente. Então vai ser um modo que a gente vai mais utilizar aqui dentro e vamos poder focar bastante nele. Só que a primeira coisa que vamos ver nessa videoaula vai ser sobre as abas que a gente tem aqui em cima, são as opções que temos listadas aqui, vamos passar por cada uma delas para a gente poder ter um entendimento mais detalhado do nosso simulador. A primeira aba que a gente tem aqui é a aba File, e podemos iniciar uma nova simulação por aqui, ou podemos importar uma que já tenhamos aqui dentro da nossa máquina, dentro do nosso computador. Como a gente está iniciando uma nova, a gente clica em New e podemos iniciar desse modo. Como eu disse, vamos utilizar prioritariamente o Process. Então, se dermos 2 cliques aqui, ele vai abrir essa aba de trabalho aqui, para a gente poder começar a fazer as nossas simulações, poder fazer os nossos trabalhos. E logo em seguida temos a aba Start aqui, e de cara a gente já pode ver 3 modos, que são os utilizados aqui dentro do Aviva. A gente tem o Process, Fluid Flow e o Dynamics, que são os mesmos aqui em cima. Então, se clicarmos aqui, essa mudança também é feita tanto aqui em cima quanto aqui do lado. Então é a mesma coisa aqui quanto aqui do lado. Eu não vou dar tanto foco agora aqui nesses 3 modos, porque vamos ter uma aula só para falar deles, então vão ser aulas seguintes. Então vamos, por enquanto, pular essas 3 abas que a gente tem aqui. Começando pela Start, temos aqui o nosso Solution Status, que vai ser uma das abas principais da gente poder trabalhar aqui dentro. E é justamente através dela que vamos saber como vai estar o estado da nossa simulação. Se está faltando alguma informação, se tem algo que a simulação está requerindo de fato, se temos algum dado que não foi dado de maneira correta, se algum componente não foi colocado de maneira correta. Vai ser justamente desses estados aqui que vamos conseguir ver como está o andamento da nossa simulação. Então é muito interessante quando a gente estiver construindo a nossa simulação, sempre ficarmos de olho aqui nesses status, porque é eles que vão ditar o andamento da nossa simulação. Então são componentes muito interessantes da gente poder usar e observar. Então, sempre temos que ter um foco bem direcionado para eles. Logo em seguida, a gente tem o nosso template, que é basicamente pular uma etapa daquilo que a gente tem no início. São os mesmos modos que a gente tem aqui, Process, Steam, Flare, Coolwater e Renewables. Tanto aqui quanto lá no início é a mesma coisa, então é só um modo da gente também iniciar a nossa simulação. E logo em seguida, a gente tem as nossas roles, por assim dizer, que a gente tem Simulation Building e Model Writing. Eu vou focar mais nesse Model Writing na segunda parte dessa aula, mas só deixando claro um pouquinho para vocês aqui, que vamos utilizar prioritariamente o Simulation Building, porque o Model Writing a gente consegue fazer modificações dentro do simulador, dando uma ideia de programação dentro dele. Então, quando a gente já tem um conhecimento já mais aprimorado do Aviva, podemos fazer algumas modificações nas equações, podemos fazer modificações nos nossos componentes, mas enquanto não temos tanto conhecimento aqui, por enquanto, podemos deixar no Simulation Building, porque vai resolver tudo para a gente de uma maneira correta e não vai correr risco de cometermos alguns erros que, às vezes, colocando no Model Writing, a gente comete. Então, vamos prioritariamente deixar no Simulation Building, e na próxima aula eu falo como que a gente faz, de fato, as modificações no Model Writing. Então, vamos manter nesse Simulation Building. Logo em seguida, temos essa próxima aba aqui, na nossa aba Start, que é o nosso sistema de unidades. A maioria dos simuladores que a gente tem hoje no mercado possibilitam sim fazer mudança no sistema de unidades, e não é diferente aqui no Aviva. A gente pode mudar algumas unidades que a gente quer, pode criar um sistema de unidades totalmente novo. Isso é feito de uma maneira muito, muito simples e muito fácil. Então, se a gente clicar aqui, né, nessa aba aqui de cima, vamos abrir essa janela de trabalho aqui, e a partir dela a gente pode criar novos sistemas de unidades. Clicamos nessa setinha para baixo e em Create Slate, clicamos em repositório
e temos uma série de unidades aqui que podemos modificar da maneira que a gente quiser. Vamos escolher, por exemplo, energia. Energia aqui está sendo dada em kJ, mas podemos utilizar a unidade que a gente quiser. Podemos colocar em BTU, em calorias, vai do entendimento de cada um, das necessidades de cada simulação. Vamos escolher, por exemplo, BTU aqui. E podemos modificar nosso sistema de unidades. Podemos colocar sistema 1, por exemplo, que seria o que a gente está utilizando aqui agora. E a partir do momento que a gente fecha aqui, esse sistema de unidades já está salvo. Então, quando selecionamos aqui para selecionar qual sistema de unidades que a gente quer, ele já aparece aqui para a gente. Se a gente dá um clique nele, todas nossas unidades vão ser mudadas para aquelas que foram selecionadas lá. Então, se a gente quiser editar ela, por exemplo, damos um clique aqui e podemos fazer as modificações que a gente quiser, que ele salva automaticamente. Uma coisa que temos que ter em foco aqui é que as mudanças que fazemos aqui nesse sistema de unidades acompanham toda a nossa simulação. Então, temos que ter um cuidado com o que a gente está fazendo, temos que ter um cuidado com quais unidades estamos escolhendo para poder trabalhar. Mas aqui, basicamente, faz essa mudança de sistema de unidades, que é possibilitada em vários simuladores que a gente tem hoje no mercado e, como eu disse, não é diferente aqui no Aviva. Seguindo adiante, a gente tem o tema do nosso simulador. Podemos mudar para a maneira que a gente quiser. Podemos colocar Dark, podemos colocar um pouco mais claro, podemos colocar verde, azul. Então, é algo mais estético que temos aqui dentro. A gente pode fazer a modificação que a gente quiser. Logo em seguida, a gente tem o Canvas Background, que é nossa área de trabalho aqui embaixo. Podemos mudar a cor dela, por exemplo. Vamos colocar essa daqui. Podemos mudar para a cor que a gente quiser. Só que eu prefiro deixar no padrão, porque é mais fácil de identificar os componentes que a gente escolher. Os componentes eles são escolhidos aqui do lado, então todos aqui estão listados. E se a gente manter a cor que já está padrão, é melhor deixar em branco para poder facilitar a visualização desses componentes. E por último, aqui na aba Start, a gente tem a nossa impressão da nossa simulação. Vamos colocar só um exemplo aqui. Vamos colocar 2 componentes aqui. Vamos fazer uma ligação entre eles aqui. Esses componentes que estão aqui do lado, essa biblioteca de componentes aqui, vai ser algo que eu vou falar mais para frente também, então não é necessário ter tanta atenção aqui agora. Mas são os componentes da nossa simulação, todos eles podem ser escolhidos aqui do lado, tem infinidade muito grande de componentes aqui, e todos eles podem ser pegos aqui do lado. Mas beleza, a gente está com a nossa simulação aqui, e a gente pode fazer a impressão dela aqui do lado. Se a gente dá um clique aqui, ele vai abrir aqui, a gente viu que está um pouquinho pequeno, podemos dar um zoom aqui, e ele vai aumentando de tamanho. A gente pode escolher qual impressora que a gente quer, pode escolher o modo que a gente quer imprimir, podemos colocar aqui, ou então em modo retrato, por exemplo, também vai ficar disponível aqui para a gente. Então, o que facilita muito, se quisermos mostrar para alguém a nossa simulação impressa, a gente pode fazer isso por aqui, imprimir a nossa simulação de uma maneira muito simples. Aqui também a gente pode escolher qual o tamanho da folha que a gente quer, então é algo muito legal e algo muito usual aqui dentro do nosso simulador. Seguindo adiante, como eu falei, temos as 3 abas aqui, Process, Fluid Flow e Dynamics, que, como eu disse, vou dar mais foco nas próximas aulas, então não precisamos preocupar com elas por agora. E temos aqui Edit/View, que é um modo mais estético do Aviva. São modificações visuais que temos aqui dentro do nosso simulador, mas é algo muito interessante, pois facilita, às vezes, o entendimento da nossa simulação, facilita a maneira como a gente enxerga os nossos componentes. Vamos mostrar como funciona cada coisa aqui. A primeira coisa que a gente tem são as mudanças nos nossos componentes. Se a gente selecionar um componente aqui, por exemplo, esse de cá, podemos mudar qual a cor dele. Então, aqui em cima a gente consegue mudar a cor dos nossos componentes. E podemos mudar a borda também, que ele tem. Então, é algo bem legal da gente poder fazer. Podemos mudar através daqui também qual a nossa legenda, porque todos os nossos componentes eles têm uma legenda aqui. Então, podemos mudar a fonte que a gente está utilizando, podemos colocar em negrito, itálico, sublinhado, podemos mudar o tamanho dessa legenda aqui, podemos mudar a cor dessa legenda. Então, são coisas visuais aqui para a gente. Então, são coisas que a gente pode trabalhar aqui de uma maneira muito simples, de maneira muito didática, é muito simples a gente poder entender isso aqui. Seguindo adiante, a gente tem uma coisa mais robusta a gente poder trabalhar, que é algo que facilita o nosso trabalho aqui. Se a gente clicar aqui em Rules, vai inserir uma régua aqui dentro da nossa simulação, e aqui vai inserir várias linhas para a gente poder trabalhar. Então, isso facilita quando a gente quer colocar um componente de maneira mais certa possível. Ainda tem outra coisa que facilita ainda mais, que são essas duas aqui em cima.
Se colocarmos um outro componente aqui, ele vai mostrar exatamente o lugar que tem que ser colocado, se quiser manter uma coisa mais reta possível. Então é algo muito interessante que a gente pode utilizar aqui. Logo em seguida temos uma aba que facilita a gente entender o que está sendo mostrado dentro do simulador. Então, cada caixinha dessa representa uma coisa aqui dentro do simulador. Se a gente desmarcar todas elas, vai ficar bem limpo o nosso simulador. Mas eu vou explicar aqui cada um aí. A gente tem o Simulation Manager e Keyword View, que são esses dois que ficam aqui do lado. Eu vou falar mais a fundo na parte 2, que são coisas bem específicas aqui do nosso simulador. Mas esses dois são esses dois que ficam aqui do lado. Nosso Model Library é nossa biblioteca que tem aqui do lado. Então, se a gente tirar ela, ela some aqui do lado. Temos o nosso Mini Spectrum também, que é algo que a gente pode utilizar aqui. Status Bar, essa barra que fica aqui embaixo. Mostra algumas informações para a gente. Temos aqui as mensagens aqui embaixo e o nosso log, que é algo muito interessante a gente poder falar aqui. Quando estamos construindo alguma simulação, muitas vezes a gente vai mudar algumas coisas aqui dentro e quando a gente faz essas mudanças aqui, impacta diretamente no que está sendo mostrado dentro aqui dessas opções. Então, quando a gente faz alguma mudança aqui dentro do simulador, por exemplo, tirar esse daqui, impacta diretamente no que está sendo mostrado aqui. Então, a gente pode acompanhar tanto por aqui, quanto mais detalhadamente o que está acontecendo nessas duas aqui embaixo, tanto log quanto nas mensagens. As mensagens auxiliam a gente quando temos que colocar alguma coisa dentro do simulador. Então, vemos, como eu disse, os status aqui são coisas que estão sendo requeridas para poder ser colocado aqui dentro. E aqui auxilia muito a gente no que vamos fazer de fato. Então, seria um auxílio no que temos que completar na simulação, um auxílio no que está faltando para completar a simulação de maneira correta. Então, tanto as mensagens quanto o log é algo muito interessante de ser utilizado e muito útil aqui dentro do simulador. Logo em seguida, temos um auxílio muito grande também dentro da nossa simulação. Essa aqui de baixo é justamente esses símbolos que eu disse que são importantes a gente manter para a gente entender como que está acontecendo a nossa simulação. Então, é sempre interessante deixar essa caixinha aqui marcada, porque é justamente ela que vai auxiliar a gente no que a gente precisa colocar aqui dentro. E aqui em cima é algo que a gente pode utilizar num caso muito específico. Se dermos 2 cliques aqui no nosso componente, vai abrir uma série de parâmetros que a gente pode mudar aqui dentro. E todos eles estão marcados com essa caixinha aqui. Se eu fizer uma mudança, por exemplo, aqui na nossa vazão, vamos mudar de 3 para 1. A gente percebe que a cor aqui mudou. Então, essa caixinha aqui de cima, ela mostra para a gente o que foi mudado na simulação desde que ela foi criada. Então, vamos supor, por exemplo, que pegamos a simulação de outra pessoa, uma simulação totalmente nova que essa pessoa fez diversas modificações e através dessa caixinha aqui, a gente consegue enxergar o que ela mudou de fato para podermos entender o que foi feito na simulação. Então, é um auxílio muito grande, é algo que facilita muito a vida da gente, facilita também a gente entender o que a gente mudou aqui dentro da simulação, o que fizemos de diferente. Então, essa caixinha que serve para isso é algo muito usual aqui dentro do Aviva Pro Simulation. Seguindo adiante, a gente tem as legendas dos nossos componentes, é algo que a gente utiliza aqui também. Podemos tirar as legendas dos nossos componentes, podemos tirar a legenda dos nossos conectores. Deixa eu colocar um conector aqui. Vemos aqui que tem um conector S1. Tiramos os nomes dos nossos conectores também. Podemos também fixar esses conectores, porque a gente não consegue mudar só a legenda aqui. Se a gente destravar essa caixinha, conseguimos mudar a legenda, depois travar ela de novo, podemos mudar junto. Logo em seguida temos o zoom aqui dentro do nosso simulador. Esses botões aqui em cima são esses mesmos aqui. Então a gente consegue mudar desse modo aqui. Conseguimos dar um zoom para frente, algo muito fixo aqui. Podemos centralizar ele também, podemos colocar do modo que a gente quiser. Então é uma maneira muito legal da gente poder enxergar o nosso simulador. Então é o que facilita muito quando temos muitos componentes, por exemplo. Aqui temos poucos componentes, então não é algo que a gente preocupa tanto, mas tem hora que a gente tem simulação que tem 50 componentes, tem 50 conectores. Então é algo que facilita muito a vida nossa, é algo que está aqui para ajudar a gente. Aqui temos o Overview, que é uma visão geral do que está acontecendo no nosso simulador. Como eu disse, aqui a gente tem uma simulação pequena, então não seria tão usual ele aqui agora. Mas quando temos muitos componentes, isso auxilia muito, porque a gente pode
visualizar o tamanho que a gente quiser, a gente mostra uma visão muito geral do que a gente tem aqui dentro. Por último, aqui em Edit/View, a gente tem essa última aba aqui que é Layout, que podemos fazer modificações aqui dentro para retornar alguns padrões que a gente tinha. Então, fizemos várias modificações aqui. Se clicarmos aqui em cima, no primeiro, ele volta ao que a gente tinha antes, volta para os padrões que a gente tinha anteriormente, e é algo que facilita muito o nosso trabalho aqui. E se estamos fazendo modificações aqui também, podemos salvar as modificações que estamos fazendo, então é algo que podemos fazer por aqui também. Mas é só uma aba que a gente tem aqui a mais para poder trabalhar. E por último, uma coisa muito legal que temos aqui no simulador também, é a maneira de fazer a mudança de variáveis. Quando clicamos 2 vezes nos nossos componentes, por exemplo, a gente consegue arrastar os componentes que a gente tem aqui dentro, os parâmetros que a gente tem aqui dentro, para fora do nosso componente de fato. Então, aqui a gente consegue mudar também qual que é os valores aqui por fora. Então, é algo que conseguimos fazer aqui por fora. E é algo que auxilia muito. Às vezes a gente não quer clicar no nosso componente e ir lá mudar de fato. Então, os componentes que vamos utilizar mais vezes na nossa simulação, podemos simplesmente arrastar ele para fora e fazer as mudanças no nosso próprio Canvas, que facilita muito isso. E por último, gostaria de mostrar a vocês também uma maneira fácil de localizar os componentes que a gente tem aqui dentro. Como eu disse, a gente tem pouco componente aqui, temos só 3 componentes, mas quando estamos trabalhando com cerca de 50 componentes, 100 componentes, não é legal ficar procurando cada um aqui só pela cor ou então só pelo formato dele. Então, se a gente clicar aqui em Ctrl F, a gente pode fazer uma pesquisa dos componentes que a gente quer e pode solucionar quais problemas que a gente tem aqui de perder algum componente, de ficar solto algo aqui no meio do caminho. Então, vamos mudar, por exemplo, o nome desse componente aqui. Vamos colocar RT2. Percebam que quando eu mudo o nome do componente, as variáveis aqui em cima que a gente pode mudar também, elas se modificam, porque elas acompanham o nome do componente. Aqui está o nome do componente, ponto vazão, que seria esse primeiro parâmetro que a gente poderia mudar. E se dermos o Ctrl F e procurarmos o nosso componente, ele vai tanto no componente que a gente selecionou aqui, quanto nas variáveis que nós jogamos para fora também. Então é algo que facilita muito o nosso trabalho aqui dentro e facilita muito enxergarmos os nossos componentes e os nossos parâmetros que a gente fez aqui. Essas foram as abas que eu tratarei aqui nessa videoaula, senão as outras eu vou falar na próxima parte, para não ficar um vídeo muito grande. Conseguimos aqui ter uma visão bem geral do nosso simulador, conseguimos ver coisas bastante específicas aqui dentro que vão auxiliar a gente nas próximas videoaulas. E a próxima parte dessa videoaula eu vou focar nas outras abas que ainda faltam e algumas coisas específicas que eu vou tratar aqui também. Então, até logo!